Fala galera, beleza? Luiz Moura aqui, gravando o vídeo pela segunda vez. Primeira vez que eu subi o vídeo ficou sem áudio, né? Então, bora lá regravar, beleza? Eu só não vou dar a mesma ênfase em todo o estudo porque ele já tá feito, mas vou explicar cada coisinha nos seus detalhes. Bom, pra gente começar aqui, gráfico semanal, mudança, uma quebra de estrutura, o preço fez um pullback, quebrou aqui uma estrutura e criou aqui agora uma estrutura de baixa, né? Então a gente viu um movimento, tentativa de alta, pullback, falha e aí o preço efetivamente inverteu. Então no semanal aqui, EURUSD, a gente tem uma tendência clara de baixa. Nossa última quebra aconteceu aqui, partindo do princípio que a gente teve uma quebra nessa estrutura. O que a gente aguarda agora é um movimento de pullback para continuação, perfeito? A gente tem que ter sempre em mente que o mercado faz movimentos em contração e expansão, logo a gente vai aguardar esse pullback aí, que pode acontecer, beleza? Dando uma olhada agora no diário, que a gente tem no diário. A gente tem uma zona de demanda logo aqui abaixo, o preço está bem próximo a ela. Falando em termos do gráfico diário, a gente está aí a 1.200 pontos, aproximadamente dessa zona. Não é algo muito grande, né? Não é uma distância muito grande, mas pode ser que leve a semana toda, pode ser que nem chegue ali, enfim. São regiões, a gente reage a essas regiões. Então tem uma região de demanda aqui, logo acima eu tenho duas regiões de oferta. Partindo do princípio que esse aqui foi nossa última quebra de estrutura, levando o preço para baixo, fazendo o que? Expectativa de movimento, galera. Quebra de estrutura, pullback. Quebra de estrutura, pullback. A gente ainda não viu um movimento de pullback satisfatório, tá? Ainda não tivemos aqui pelo menos 50% desse range consumido. Tá? Isso não é regra, mas é algo que a gente gostaria de ver, beleza? Partindo disso, a gente tem duas zonas de oferta aqui em cima que não foram mitigadas. A gente nessa região tem uma zona de liquidez aqui que foi criada, tá? E acima dessa zona a gente tem mais uma zona de oferta aqui que o preço pode visitar no gráfico diário, beleza? Então esse é o cenário. Prioritariamente a gente está em venda, porém momento agora de a gente poder começar a enxergar um pullback. Um movimento interessante que o preço fez na sexta foi o sweep dessa mínima aqui, ó. Tá? Então a gente tinha essa mínima, o preço só fez o sweep, varreu as ordens e fechou num candle de reversão, né? Um formato de reversão aqui. Quem sabe pra gente não ver um movimento nesse sentido, né? Então talvez a gente pode ver aqui o pullback até aquela região. A gente está falando aqui de um pullback relativamente grande aqui, 1.300, 1.500 pontos, se eu vou considerar 50% do range. Se esse preço por acaso for mitigar essa região mais acima, a gente está falando de um range de aproximadamente 2.500 pontos, é muito ponto, tá? Tendência do diário continua para mim sendo de baixa, tá? E o fluxo de ordem também sendo baixista. Se a gente olhar desde esse ponto, a gente vai ver aqui a formação de uma supply chain que vem sendo respeitada. Até agora ela não foi interrompida. Então, tudo me leva a crer que no diário a gente tem aí uma tendência prioritariamente de baixa. Porém, não podemos descartar os momentos do mercado. E o momento agora, tudo leva a crer que é o momento de pullback, beleza? Partindo aqui para 4 horas, algumas coisas que devemos observar, tá? Bem à esquerda, deixa eu desfazer aqui as cagadas, beleza? Bem à esquerda aqui no gráfico, a gente pode ver que o preço está exatamente em cima dessa última região, dessa região de demanda que foi criada aqui, tá? Então aqui, a partir desse ponto, o preço fez um movimento explosivo, corrigiu, mas não mitigou totalmente, ele tocou rapidamente, concluiu o movimento e foi criando novas máximas e deixando novas zonas de demanda que na volta do preço todas foram mitigadas. E agora a gente está testando e experimentando essa última, beleza? Todas as zonas elas
podem esboçar ou não uma reação, tá? O que a gente espera é que sim tenha uma reação. Essa aqui teve uma reação. São poucas as zonas de demanda e oferta que são completamente ignoradas. Um pouco mais abaixo, antes da zona do diário, a gente tem essa região, que é mais uma zona de demanda, beleza? Então isso precisa ficar claro, porque a gente está exatamente em cima de uma zona de demanda. Se o preço perde aqui, logo abaixo ele tem outra, em 4 horas. Essas 50% dessa zona de 4 horas, ela coincide exatamente com o início da zona de demanda do diário, tá? Dando foco aqui no preço atual, a gente teve o quê? Uma quebra de estrutura aqui, nesse ponto, formando uma nova mínima. Aqui é um ponto interessante, que é uma detecção de mudança de caráter bem sutil, vocês vão ver isso no 15 melhor. Houve o sweep da mínima e houve o sweep da máxima, mas de forma bem discreta, tá? Bem discreta mesmo. Essa mudança de caráter, ela me dá um movimento de fluxo comprador. Então, se vocês olharem aqui na minha caixinha, eu tenho 4 horas sendo baixista e o fluxo comprador. Ainda assim, a gente tem uma formação de supply chain, ela não foi quebrada, as supplies não foram quebradas. A gente pode ver um reteste nessa região e aí sim, caso essa zona não segure o preço, a gente vai ter uma interrupção aqui dessa supply chain e a formação, a demanda vai assumir o controle, beleza? Dando uma olhada aqui no 15, a gente consegue ver um pouquinho melhor essa mudança de caráter, tá vendo? Foi só um sweepzinho, bem de leve, tá? Mas eu considerei essa mudança de caráter nesse ponto, certo, galera? Bom, dando uma olhada aqui nas estruturas de 15 minutos, onde está aqui a mudança de caráter no 4 horas, ela foi a última estrutura de baixa formada, tá? Então o preço formou essa última estrutura, subiu, quebrou a estrutura para cima, formou uma nova estrutura. Eu não sou muito contente, eu não fico muito contente com esse tipo de quebra, tá? Foi uma quebra bem singela, apesar de ter tido um movimento impulsivo aqui muito grande, a formação de imbalance, mas foi uma quebra bem singela, mas eu estou com alguns alertas aqui, nessa região e nessa região, tá? O ideal para mim seria o preço voltar nessa região para buscar aqui em cima, tá? É o que eu espero que o preço faça, uma vez que eu vejo o fluxo comprador em M15, vejo estruturas compradoras e fluxo comprador fluxo comprador em 4 horas, estrutura e fluxo comprador em M15. Então, para mim aqui, o mais ideal seria essas compras que estariam mais alinhadas também com o cenário macro do diário, que seria a ideia do pullback, né? Para o retorno ali, consumo de liquidez, mitigação de ordens pelo menos em 50%. Fechou, galerinha? Bom, o primeiro vídeo que eu gravei estava um pouco mais explicadinho. Eu fiz essas marcações na execução do vídeo, mas eu acredito que deu para vocês entenderem muitas coisas aqui, absorver um pouco de conceito, tá? Entender como é que funciona uma mudança de caráter, enfim. Espero que esse vídeo seja útil, vocês consigam tirar algum proveito disso, seja financeiro nas operações ou em conhecimento com estudo mesmo, beleza? Um abraço a todos, fiquem com Deus, um excelente início de semana, tamo junto.